É natural, Sr. Presidente, a decidir novas coisas em Portugal. Acabaram as brincadeiras dos portugueses, acabaram a justiça mais próxima dos portugueses, acabaram novos projetos mais da política do Estado. Como Presidente de Portugal, apresento novas leis do casamento em Portugal das pessoas. Acabou a brincadeira dos portugueses. Agora decide os portugueses trabalhar com a justiça próxima. Como o Tribunal de Justiça, criar novas leis do Estado do Monetário da Televisão. Jorge Choupana, apresentador, jornalista, advogado, político do Estado. Política do Estado, da política do governo. Silêncio do Tribunal de Justiça. Silêncio do Tribunal de Lisboa. Silêncio do Tribunal de todas as cidades portuguesas. Silêncio do Tribunal, de silêncio da Justiça mais próxima. Esta é a vez do Tribunal de Lisboa e do Tribunal de todas as cidades portuguesas. Encerrar em Presidente de Portugal a Senhora Presidente da República, Partido Socialista. Como este tribunal, com esses portugueses, a direitos portugueses no monetário da televisão portuguesa, em todas as cidades portuguesas. Jorge Choupana, o advogado da política dos senhores presidentes de Portugal, no monetário. A justiça é para ser respeitada em todas as cidades portuguesas. Quem respeitar do tribunal em todas as cidades portuguesas serão novos projetos da televisão portuguesa. Serão novos projetos. Esta é a vez da política. É a vez do Jorge Choupana. Quem fazer um crime em Portugal comete erros a Tribunal de Justiça. Quem roubar em Portugal será cidadão de ser o melhor, será preso da justiça. Será preso da justiça em todas as cidades portuguesas. Quem cometer um crime em Portugal, quem comprometer um crime será preso de Portugal no monetário. Quem comprometer um crime mais na Europa do monetário, ou quem matar uma pessoa vai preso em Portugal. É nova lei do Estado em Portugal. Quem roubar em Portugal vai preso. É nova notícia importante dos portugueses. Quem cometer um crime mais da Europa do monetário será penoso e será chamado ao Tribunal de Lisboa e ao Tribunal do Barreiro. Novos processos estão encerrados em Portugal. Novos processos estão em Tribunal de Justiça. Como deputado dos políticos e novas políticas do governo. Descobri provas do José Sócrates, descobri provas dos Cras Cruz, descobri provas portugueses da Casa Cruz e da Casa Pia de Lisboa. Descobri provas de justiça próxima dos portugueses. Descobri provas de Eduardo Voltaire. Esta é a política dos governos de Portugal. É a política dos senhores magistrados de Portugal. É descobrir provas da justiça. Como Presidente de Portugal, anúncio Portugal inteiro da política do governo. Presidente, é natural, Sr. Presidente, apresenta novas leis do Estado em Portugal. Senhores portugueses, eu sou Jorge Choupana, sou deputado do PS e tenho novos assuntos a tratar em Portugal. É natural, Sr. Presidente, anúncio todos os jornais públicos como este Presidente de Portugal, do Monetário da Televisão Portuguesa, em todas as cidades portuguesas. Em todas as cidades portuguesas. Em todas as cidades portuguesas. Presidente do Partido Socialista e Presidente do Partido Socialista em todas as cidades portuguesas. E do PSD. PSD em todas as cidades portuguesas. Em todas as cidades portuguesas. Saber provas de justiça, para saber provas de justiça, saber provas sobre o Portugal inteiro da televisão portuguesa, saber provas de justiça em todas as cidades portuguesas. Este caso é para ser respondido ao Tribunal de Lisboa em todas as cidades portuguesas, em todas as cidades portuguesas. Como de advogado da política, de deputado do PSD e jornalista da televisão portuguesa em todas as cidades portuguesas, assuntos do Tribunal de Lisboa e assuntos da televisão portuguesa. Acompanho os seguranças portugueses como a de justiça próxima da justiça.
Em Portugal é para ser respeitado o Tribunal de Lisboa e o Tribunal do Porto e na Nova Vila de Gaia. Quem comprometer um rego em Portugal será comprometido a ser chamado ao Tribunal de Lisboa e ser chamado ao Tribunal de Setúbal e ser chamado os jornalistas da televisão portuguesa. É chamado os políticos mais neutrais à autoridade portuguesa. É chamado todas as pessoas ao Tribunal de Lisboa, todas as pessoas são chamadas ao Tribunal de Lisboa e são chamados ao Tribunal do Barreiro, o Tribunal do Barreiro. É chamado todas as pessoas ao Tribunal da Política do Estado, a uma política do barreirenses aos portugueses, e são deputados do Partido Socialista e do Bloco Esquerda e PSD. Como Presidente de Portugal, como Presidente Jorge Choupana, eu se decido os portugueses a de votar do PS, a de votar de política mais do Sr. Presidente. República dos Advogados de Portugal. São chamados à política dos estudantes de Portugal e a novas políticas dos governos. Este é o Presidente das Residências Autónomas, Presidentes das Residências Autónomas de Lisboa, Presidentes das Residências dos Portugueses no Monetário da televisão portuguesa. Queremos mais uma adoção de crianças, queremos um deputado e queremos um Presidente da República. Queremos mudar a sua vida, queremos justiça mais próxima da justiça e queremos que os portugueses tenham votados de políticas. Obrigada e até ao Jornal da Televisão Portuguesa, Jorge Choupana. Olá a todos portugueses, eu sou o Presidente de Portugal e tenho um assunto a tratar de negócios da política do governo de Portugal. Sou PSD, concordo com o Partido Socialista e concordo com o PSD. Como de diferentes portugueses, a Casa Pia de Lisboa é novas matérias dos portugueses. É nova Casa Pia dos portugueses. Foi chamado um querido português e um querido Jorge Choupana a ser Presidente da República. Sou de advogado, sou de engenheiro, sou jornalista. Estou a estudar para ser advogado. Estou a estudar para ser advogado da política do Estado. Sou o melhor advogado. Estou a defender os meus portugueses. Estou a estudar mais da política dos portugueses. Estou a ser chamado para ser advogado da política. Estou a estudar para ser advogado da política e o senhor advogado do Partido Socialista. É natural, o governo de Portugal anuncia todas as romances portuguesas no monetário da televisão portuguesa. Os portugueses são chamados à política do Estado de Portugal. Os jornalistas são chamados à RTP, privar a RTP. Senhor do Presidente de Portugal é chamado ao Presidente da República de Passos Coelho. Dr. Passos Coelho é chamado a Portugal ao Tribunal de Lisboa e aos Tribunais de Portugal. Como de deputado do PSD, preparam-se novas leis do Estado de Portugal no monetário, novas crianças e novos adultos de Portugal. O Tribunal de Lisboa e o Tribunal do Barreiro decidiram novas leis dos portugueses. Há uns anos atrás, o Tribunal do Barreiro era novos assuntos encerrar os tribunais de mais uma próxima vez. Mais uma vez, o Tribunal do Barreiro decidiu novas leis de descobrir provas de justiça. Uma prova de Portugal e uma Presidente de Portugal apresenta novas notícias de política. Um Presidente da República e um Presidente acompanha todos os jornalistas da televisão portuguesa. Em todas as cidades portuguesas. Em todas as cidades. Uma política do governo, uma política dos portugueses e uma crise portuguesa da Casa Pia de Lisboa. Uma Casa Pia de Lisboa envolve os portugueses, criação de portugueses forem agredidos da Casa Pia em todas as cidades portuguesas. Histórias portuguesas. Histórias dos portugueses, histórias do Tribunal de Lisboa e de histórias da política. Uma história da política do governo. Uma política até onde for possível para ter estudar política. Uma política do governo de Portugal. Um presidente do Partido Socialista e um presidente dos tribunais de Coimbra, os tribunal de Braga e os tribunais
de Angola e do Moçambique, os terminais de Angola e os terminais de Portugal. Todos são chamados ao terminal de todas as cidades portuguesas. Todos. Estamos a encerrar a nova da política. Estamos a política do Estado. O Jorge Chupana é presidente de Portugal e apresenta novas leis do Estado. Apresenta novas leis do Estado em Portugal, do monetário. Apresenta as notícias de Portugal, do monetário. Portugal não venha com histórias do Tribunal de Justiça. O Portugal envolve o Tribunal dos Portugueses em todas as cidades portuguesas. Em todas portuguesas. É natural, o Tribunal do Barreiro tem novos projetos do Tribunal do Freeport do Alcochete. É para a SIC, é do Tribunal do Barreiro. É verdade, o política, mais no instante da República, avança com novas políticas do governo. Passo Coelho inventa histórias aos portugueses. É natural. Política do Estado, política dos portugueses e política do Jorge Chupana, presidente do Tribunal de Lisboa e presidente da República. Presidente, acabo esta reportagem PSD, 4 horas da tarde, Barreiro, Tribunal da Justiça.